assisti os famosos protestos de 2013 da minha casa, lá da minha televisão. E eu lembro que algo que me chamou muito a atenção naqueles protestos, e a princípio eu fiquei até contente com aquilo, foi o desejo de alguns dos que estavam protestando de que não houvesse partido participando daqueles protestos. Eles queriam algo que fosse razoavelmente isento. Era um protesto popular sem a manipulação dos partidos. Eu lembro de ter conversado com um amigo a esse respeito e ele se preocupou, porque ele disse que uma sociedade que não tem partidos é uma sociedade despótica, ou seja, uma ditadura. Uma ditadura não tem partidos, não tem pluralidade partidária. Mas eu não quero entrar em polêmicas como a que está agora da escola sem partido. Eu quero pensar com você como é que a gente lida com essas questões, com a questão da parcialidade. Porque também, quando na faculdade eu li alguns trabalhos acadêmicos, eu lembro de um que me chamou muito a atenção. Eu não vou lembrar agora exatamente a referência, mas se eu não me engano foi um trabalho do jornalista Eugênio Butti. E ele dizia no prefácio que aquele trabalho, ele tinha uma tese, ele tinha um lado. Porque ele dizia que em nome da imparcialidade científica foram cometidas muitas atrocidades desumanas. Por exemplo, no nazismo, algumas experiências foram realizadas com seres humanos, experiências cruéis, mas colocando uma neutralidade científica para que fossem realizadas aquelas experiências. Ele dizia, olha, eu vou dizer que eu tenho lado, mas o que a gente não pode é usar essa parcialidade como uma desculpa também para ser desonesto com dados quando nós formos lidar com eles. Nós devemos lidar com as coisas, com o conhecimento, com a transmissão do ensinamento de maneira honesta, ainda que de maneira parcial, ainda que de maneira sincera a respeito do lado que nós defendemos. É isso, por exemplo, que a gente vê na Bíblia. Quando Paulo foi pregar a sua mensagem nos diversos lugares, nas diversas cidades da antiguidade, ele chegou numa cidade, em duas cidades, que não ficam muito distantes umas das outras, lá na Grécia Antiga. Tessalônica, quando ele chegou primeiro, ele chegava na sinagoga e ele já dizia o que ele entendia que era certo, a revelação que ele havia recebido de Deus de que Jesus Cristo era o Messias prometido nas Escrituras Sagradas, e ele não foi bem aceito em Tessalônica. O texto diz até que alguns judeus ficaram com inveja dele e promoveram ali a saída de Paulo da cidade, apesar dele ter deixado alguns discípulos ali. Aí ele foi para Bereia. E no capítulo 17 de Atos, lá no versículo 11, a gente lê o seguinte: os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Quando a gente está lidando com a verdade, a gente não tem que ter medo. A gente não tem que querer ser desonesto. Existe uma tradição cristã, de um líder cristão, que disse que para defender o Evangelho poderia ser permitido usar a mentira. Não, não. O Evangelho é a verdade. Jesus fala que ele é a verdade. João está escrito que nós lidamos com a verdade. A verdade não precisa da mentira para ser defendida. A verdade se defende por si só. A verdade, quando ela é cavucada, quando ela é procurada, quando ela é buscada, ela vai aparecer. Olha que interessante, há alguns séculos atrás o pessoal não tinha comprovação de diversas coisas da Bíblia. E alguns chegaram a dizer que essas passagens da Bíblia que lidavam com alguns fatos históricos aparentemente fantásticos, um exemplo é a vitória de Ezequias contra o exército assírio de Senaqueribe, elas na verdade eram uma espécie de fábulas. E o pessoal achou o túnel de Ezequias, e o pessoal achou comprovação histórica através de achados arqueológicos. A verdade aparece, a verdade não precisa da mentira para ser defendida. Portanto, você pode ser parcial, mas você precisa ser honesto. E quando a gente lida com essa verdade aqui, a gente pode ser totalmente honesto, porque a verdade, ela se revela,
ela aparece. 1 João, no capítulo 4, diz que nós devemos examinar os espíritos para saber se eles vêm de Deus, porque existem muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo. Então é bom que as pessoas tenham lado, que as pessoas mostrem o seu lado e que nós tenhamos lado, mas agindo com honestidade. Essa honestidade que nós devemos exigir sem medo. O verdadeiro amor, aqui em 1 João diz, lança fora todo medo. A verdade não precisa ter medo. Ela vem. Eu sou André Castilho e eu estou só de passagem por aqui.